2020, ele está prestes a terminar e com muita dificuldade em alguns estados e municípios devido à pandemia do coronavírus. Em 2021, a senhora já analisou, já pensou quais serão os desafios? Bom dia. Bom dia, Marquinho, bom dia, Benhur, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Tribuna Livre, da Rádio 95 FM. É um prazer muito grande falar com Mato Grosso do Sul e com o Brasil através do programa de vocês. Não vai ser fácil, acho que vai ser um ano com muitos desafios. Nós vamos estar saindo de uma pandemia sanitária para enfrentar o passivo dessa pandemia, que vai ser um legado de muita dificuldade na área econômica. Nós estamos batendo recorde de desemprego, de subemprego, perdendo vidas como nunca imaginávamos antes, e nós vamos ter que, acima de tudo, ter união. Acima de tudo, pensar no Brasil, tirando e deixar de lado nossas diferenças. O maior desafio vai ser realmente na área econômica, porque eu estou muito esperançosa em relação a essa vacina. Acho que a vacina vai vir mais rápido do que nós estamos pensando. Acredito que já no final de janeiro teremos condições de começar a vacinação no Brasil. E acredito também, diferente do que pensa o governo federal, que nós temos uma das melhores, se não a melhor política nacional de vacinação do mundo, o que significa que, diferentemente do que diz o ministro da Saúde, nós não precisaremos levar 12 meses, 16 meses. Em 3, 4 meses nós temos condições de criar uma rede, capilar aí, de vacinação em massa e erradicar, se Deus quiser, esse vírus que está matando não só os nossos entes queridos, nossos familiares, mas também matando aí os empregos tão necessários para garantir dignidade às pessoas. Então, o desafio maior vai ser, sem dúvida nenhuma, na área econômica. Como rapidamente recuperar a economia do Brasil, garantir mais renda, garantir a retomada do desenvolvimento do emprego para que as famílias possam voltar a respirar em paz. Olha, senadora, é muito bom ouvir a senhora dizer que talvez em até 4 meses a gente consiga vacinar as pessoas aqui no nosso país. Só que a questão da vacina, muita discussão. Inclusive, ouve-se falar hoje que, dependendo, de qual país for a vacina, a pessoa não vai querer tomar. O que a senhora pensa sobre isso e quais foram os erros do governo federal, do nosso governo brasileiro, cometeu nesta questão? Bom, o maior erro foi ter negado, esse negacionismo absurdo, não reconhecer a ciência que nós usamos todos os dias para salvar vidas nos hospitais, que faz com que a gente leve as nossas crianças desde a tenridade, desde os primeiros dias. Aliás, os nossos filhos não saem dos hospitais hoje, das maternidades, sem vacinação, sem ter tomado sua primeira vacina. Então, se nós temos a coragem de vacinar os nossos bebês, e graças a isso eles crescem saudáveis, e hoje nós somos o que somos, graças à ciência, à vacinação, ao valoroso trabalho dos nossos profissionais da saúde, dos nossos médicos, que nos socorrem nos momentos de dor, de doença. Por que não? Por que ter medo de uma vacina, seja ela qual for, de onde venha? É muito simples. Todas as vacinas, de alguma forma, que estão sendo produzidas aí, têm, de alguma forma, componente da China ou fábrica na China. Se você olhar a etiqueta da sua camiseta, da sua roupa ou dentro da sua casa, a maioria absoluta dos produtos que você compra, do brinquedo para o seu filho, ele vem da China. Então, é negar a pandemia e fazer alguma discriminação a algum país e não querer importar produtos, insumos da vacina por conta disso, é lamentável. Eu não tenho nem palavras para dizer o quanto eu lamento tudo isso. Mas eu vou reforçar. Eu acho que a pressão da população brasileira, essa angústia que nós estamos vivendo, está fazendo com que o governo federal perceba que esse é um caminho equivocado, que esse caminho só leva a mais dor e a mais mortes. Nós acabamos de chegar, estamos chegando à marca de 2.000 vidas perdidas em Mato Grosso do Sul. São 2.000 famílias que não vão ter o que comemorar nesse Natal. São nossos avós, são nossos pais, pessoas que merecem toda a nossa proteção. Então, nessa hora é hora de união, é hora de
esquecer se a vacina está sendo produzida lá em São Paulo, portanto de um futuro, quem sabe, candidato a presidente da República. Não interessa isso. Agora não interessa política, não interessa a origem de vacina. O que interessa é que nós precisamos voltar a convencer a população, porque muita gente, é natural, fica perdida nessa história, e nós temos que ter responsabilidade como homens públicos, como mulheres públicas, de dizer a verdade, de dialogar com a população e pedir encarecidamente à população que não acreditem em fake news, que nessa reta final em que a vacina está para chegar nos nossos hospitais, nos nossos postos de saúde, que mais do que nunca evitem aglomeração, usem máscara, álcool em gel e cuidem dos mais idosos, das nossas pessoas queridas, porque está muito próximo. Você imagine, eu acho que isso é importante a gente dizer a quem está nos ouvindo. Você já imaginou, né, um ente querido nosso, um pai, um avô, um tio, um filho nosso, pegar coronavírus um dia antes, uma semana antes, 15 dias antes da vacina estar disponível no posto de saúde, e Deus o livre, né, um ente querido nosso venha a falecer uma semana antes, 15 dias antes. Então, assim, nós temos que colocar um pouquinho a mão na consciência. A classe política está unida nesse sentido. Ontem foi uma boa notícia, é importante lembrar, reconhecer que o governo federal agora está percebendo que essa coisa é séria. Ontem nós tivemos um grande envolvimento aqui em Brasília, os governadores, antes de ontem, estou até perdida, os governadores do estado, junto com o presidente da República, reunidos, conversando que, seja qual for a vacina, os governadores estão dispostos a fornecer para os seus estados, para a população brasileira. Por que eu acredito em 4 meses, em 3 meses, 4 meses, e não em um ano, como foi dito? Porque, repito, né, eu fui prefeita municipal, fui vice-governadora, então, como no exemplo de Mato Grosso, eu estendo para o Brasil. A capacidade que os municípios têm, através dos profissionais da saúde, enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares administrativos, nos hospitais, nos postos de saúde, de vacinar em todos os municípios brasileiros, é algo invejável, algo que você não conhece em nenhum país do mundo. Então, mesmo que seja um país continental como o Brasil, de mais de 200 milhões de pessoas, quando você, com bom planejamento, você faz chegar nos estados a quantidade de vacinas suficientes, quando elas chegarem em Mato Grosso do Sul, o governo do estado tem, o secretário estadual tem condições de distribuir essas vacinas em uma semana para todos os municípios. E claro que vai depois por lote, semana a semana, entregando a quantidade necessária, mas já vai estar disponível em todos os postos de saúde dos municípios de Mato Grosso do Sul a vacina para a população, né, e para as pessoas que queiram se vacinar. E eu nem me preocupo com essa questão de se ela tem que ser obrigatória ou não, porque a hora que as pessoas começarem a tomar e ver que não vão se contaminar, que não vão ficar doentes, elas mesmas vão convencer aqueles que não querem a necessidade da vacina. Para você que ligou o rádio agora, nós estamos conversando com a senadora sul-mato-grossense Simone Tebet Benhur Ferreira. Senadora, bom dia. Senadora, eu vou falar agora da sucessão no Senado. O MDB, para da senhora, que tem a maior bancada no Senado, são 13 senadores, deliberou que vai ter candidatura. Acontece que no MDB tem 4 pré-candidatos, aliás, 3 pré-candidatos e uma pré-candidata, que é a senhora. Senadora Simone, como é que a senhora está trabalhando essa questão? O nome da senhora costuma ter muita força, inclusive, digamos assim, tem mais aceitação às vezes fora do seu partido. Eu lembro que em 2018 todo mundo dizia que se a senhora conseguisse se viabilizar dentro do MDB, provavelmente a senhora seria presidente do Senado. Como é que está o quadro em 2020, senadora? A senhora vai conseguir ter maioria na bancada? É possível pensar a candidatura da senhora independente do apoio majoritário do seu partido, senadora Simone? Benhur, a notícia boa que nós tivemos, aliás, eu fiquei muito satisfeita com a reunião que nós tivemos ontem com todos os senadores da bancada. Nós somos 13 senadores, 12 senadores e uma senadora que sou eu, sou a única mulher na bancada. Foi que saiu uma nota oficial e foi unânime a decisão que tomamos. O MDB Marcha Unido, seja qual for o candidato. Quem vai ser o candidato a presidente do Senado do MDB? Aquele que tiver mais votos fora da bancada.
e não dentro da bancada. Dentro da bancada, eu já tenho os 13 votos. O líder, que também é candidato, Eduardo Braga, já tem os 13 votos. O Fernando Bezerra já tem os 13 votos e o Eduardo Gomes já tem os 13 votos. Ou seja, ficou decidido que nós já estamos entregando, todos nós, inclusive eu, para aquele candidato que tiver mais votos fora da bancada, os votos do MDB. Então, nós já começamos na frente, todos nós do MDB, porque nós somos a bancada e já podemos contar com a unanimidade dos nossos pares. Isso faz com que agora nós possamos dizer que, no meu caso, o meu adversário, o meu concorrente, não é nenhum do MDB. Na realidade, o meu concorrente hoje é o candidato do presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, que optou, num direito que ele tem, de escolher como candidato um candidato do seu partido, que é o DEM, que é o senador Rodrigo Pacheco. Então, agora, estou já começando a conversar com os colegas, conversar com os partidos, da mesma forma que os meus colegas senadores do MDB, para buscar votos que me permitam chegar no número 41, porque eu não acredito, num primeiro momento, que nós teremos mais que 2 candidaturas. Será um só nome do MDB, com um nome endossado pelo presidente do Senado, que vai ser o Senado, pelo menos por enquanto, o nome que está sendo colocado é o do senador Rodrigo Pacheco. Senadora, e como é que a senhora sentiu? É uma decisão importante do MDB, né? Muda o quadro, né? Inclusive uma candidatura do seu perfil, que sempre é um perfil que sempre agregou muito. A partir dessa decisão do MDB, faz o quê? 24 horas. A senhora já está otimista nesses seus contatos? A senhora consegue perceber que é possível? É bom lembrar que estamos acompanhando a eleição para senador, para senadora, presidente do Senado, maioria tem que ter 41 votos, né? É maioria absoluta. O MDB tem 13, faltariam 28 votos. Enfim. Como é que a senhora sentiu nessas 24 horas o seu nome, senadora? A senhora está mais otimista que estava ontem, por exemplo? E já aproveitando a pergunta do Benhur, e o que o governo federal pensa sobre o nome da senadora Simone Tebet presidir? Bom, as duas perguntas são ótimas. Sim, eu estou, claro, mais otimista. Eu sempre tive dificuldade dentro da bancada, porque sempre teve, a bancada é muito forte, tem nomes com muito peso, então era assim uma briga assim de Davi contra Golias. Mas eu acho que o que fez essa união foi a dificuldade dessa eleição para presidente do Senado, que mudou, né? A dificuldade hoje para presidente do Senado é que o nosso adversário e concorrente tem um cabo eleitoral de peso, que é o presidente do Senado. Então, o presidente do Senado, que tem uma boa relação com todos os senadores, que dialoga com todos os senadores, ele tem um peso muito grande a favor do nosso concorrente. O MDB chegou à conclusão que, se nós saíssemos rachados, se eu saio candidata e o outro sai candidata, quer dizer, nós não teríamos chance, porque nós estamos aí nesse aspecto na oposição dentro do Senado Federal. Então, por isso é que eu saio otimista. Eu saio otimista porque, pela primeira vez, eu tenho a unanimidade dos votos da bancada, como os demais também terão. A partir daí, eu já sim comecei a conversar com algumas bancadas. Nós não podemos esquecer que a segunda maior bancada é o PSB e a terceira maior bancada é o Podemos. A conversa com o Podemos está bem avançada. A conversa com senadores independentes, senadores que são de bancadas menores também, está tendo nós estamos tendo uma boa aceitação, mas repito, hoje a dificuldade está em enfrentar um candidato do presidente atual, Davi Alcolumbre. Nesse aspecto, diferente da Câmara, Marquinhos, o presidente Bolsonaro não tenho visto uma grande interferência ou mesmo uma interferência da Casa Civil, da equipe do governo a favor de algum candidato. Até porque, nesse caso específico, diferente da Câmara, onde há um embate de oposição em situação, as nossas candidaturas não são candidaturas de oposição ao governo federal. As nossas candidaturas do MDB, que é um partido que hoje dá apoio, embora sejamos independentes, tem os 2 líderes do governo. O líder do governo no Congresso é do MDB, é um senador do MDB, e o líder do Senado
do governo também é do MDB. Então, nesse ponto, nós não temos a oposição do governo federal contra nós, até porque, e isso é muito importante a sua pergunta, quem quer que seja o futuro presidente do Senado não pode ser nem da situação e nem da oposição. Nós vamos ter grandes desafios no ano que vem, não só sanitário, como nós acabamos de falar nos primeiros meses principalmente, mas o legado passivo da pandemia sanitária vai ser uma das maiores, se não a maior crise econômica dos últimos tempos ou da nossa geração. Então, o perfil do futuro presidente do Senado vai ter que ser um perfil, e nós sabemos disso, é isso que estamos dizendo, do perfil do diálogo, do consenso, da conciliação e da conciliação da boa política, né? Da conciliação do Senado com o povo brasileiro. O povo brasileiro também precisa entender que o tamanho do Senado Federal, a importância do Senado Federal e vice-versa. O Senado Federal precisa se aproximar dos grandes interesses e necessidades da população brasileira. A agenda do Senado Federal não pode ser outra a não ser a agenda da real necessidade do povo brasileiro de desenvolvimento, de diminuição da desigualdade social, de geração de emprego, de projetos estruturantes, de recursos públicos voltados para as políticas públicas necessárias, como habitação, na área da saúde, da educação. Esses projetos relevantes, projetos de reformas, precisam estar na mesa do Senado Federal em caráter prioritário. Então, assim, não vejo dificuldade hoje com o governo federal. O MDB não acredito que tenha a oposição do governo federal, porque, repito, o MDB, como maior bancada, tem sido decisivo para aprovar os projetos relevantes do governo federal. Senadora Simone, para a gente poder encerrar, até por causa do horário, eu levantei, mudando de assunto, senadora, mas quero ouvir sua opinião. Eu sei que é uma questão complexa, mas a gente dava conta aqui que, inclusive, o MDB da senhora acabou de perder uma vaga aqui na Câmara em Campo Grande. De 29 vereadores, teremos apenas uma vereadora. A senhora acabou de fazer menção que no MDB são 13 senadores e só tem uma senadora. A senhora não acha que está na hora da gente discutir não só candidaturas das mulheres, mas vagas no parlamento? Insisto que eu sei que é uma questão complexa, a senhora é uma pessoa muito estudiosa, não é dada a dar respostas simples, mas se a senhora puder, pelo menos mostrar, nesses 2 minutos que nós temos, seu sentimento sobre essa proposta. Nós já temos maturidade, a senhora acredita numa política pública garantindo não só apenas candidatura, mas vagas para as mulheres no parlamento, senadora? Não só acredito, como quase emplacamos agora esse mês, mas aí, infelizmente, depois o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, acabou vendo que não ia conseguir colocar um projeto trabalhando exatamente no Legislativo, dizendo o seguinte: se nós já temos que colocar 30% de tempo de rádio, de televisão, 30% de candidatas, e hoje a média no Brasil é algo em torno de 16% das mulheres na vida pública, já gravar pelo menos esse percentual ficaria entre 16 a 18% de vagas garantidas. É pouco, mas é pelo menos muito mais do que nós temos hoje. Hoje vocês vai ter a oportunidade depois de explicar direitinho aí para os seus ouvintes, qual é a diferença de ter candidaturas femininas e vagas garantidas, né? Eu deixo para você num outro momento, porque é difícil agora, a gente só tem 1 minuto. Mas hoje, se nós conseguirmos avançar o ano que vem com uma pauta feminina nesse sentido, de termos garantido, né, pelo menos um número X de cadeiras, ou seja, as mulheres mais votadas ocupariam esse percentual, nós estaríamos dando um grande salto a favor da igualdade de gênero e da maior participação da mulher na vida pública. É um tema realmente muito complexo para falar em pouco tempo, fica por uma outra oportunidade, mas isso também faz parte da minha bandeira, né? Eu não quero ser a primeira mulher presidente do Senado pelo título, né? Eu quero ver a mulher brasileira, que somos a maioria do povo brasileiro, fazendo política bem representada para mostrar se a mulher pode ser presidente do Senado, se a mulher pode ser senadora da República, significa que ela tem condições de ocupar igualdade de condições, qualquer cargo, qualquer função. Mais importante do que isso, tendo o direito, porque infelizmente não é assim, a ter igual salário quando exerce a mesma função. Olha, senadora, a nossa torcida, a torcida sul-mato-grossense, pode ter certeza de
tê-la como presidente do Senado Federal, agradecer a sua participação no programa Tribuna Livre, desejar muito sucesso. Tenha certeza que o povo sul-mato-grossense estará do seu lado aí nesta batalha, não é? E, mais uma vez, obrigado pela participação aqui no programa Tribuna Livre. Eu que agradeço, Marquinhos. A luta é árdua, é difícil, mas entendo como uma missão, né? O que não me falta é coragem para poder ajudar nesses momentos difíceis, ajudar Mato Grosso e o Brasil. É isso que eu quero. Uma vez, se você me permitir para encerrar, eu vi uma coisa de uma pessoa que eu admiro muito, foi meu professor de Direito, né? E é uma pessoa que eu admiro e que foi um grande deputado federal. Não sei se você conhece, chama-se Benhur Ferreira. Sim. E ele me disse uma vez, né? O homem público tem o poder não para ser servido, mas para servir. Acho que essa é a grande lição que todos os homens públicos têm que levar para sempre. Não sei se você se lembra disso, Benhur, mas eu não me esqueço. Um grande abraço. Obrigado, senadora, pelo carinho, pela deferência. Estou emocionado. Bom dia, senadora.